Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo que tem a intenção de trazer alguma orientação para o ano de 2024, né? Alguma orientação prática, útil e, acima de tudo, que ative a nossa consciência a respeito das energias desse ano. Eu sempre acredito que o tarô, numerologia, astrologia, elas têm um grande uso preventivo, muito mais do que preditivo, né? Há o fator de predição quando eu sei as energias que estão atuando naquele momento, naquele ciclo, enfim. Porém, a ideia é: eu entendo a energia que vai vir, então eu me preparo, eu atuo de acordo, eu fluo com essa energia. Então, a minha ideia aqui é trazer essa reflexão sobre o ano de 2024, da forma como nós podemos nos guiar, nos orientar, fluindo com a energia vigente, né? E para isso eu vou usar alguns conceitos da numerologia, do tarô, e posteriormente eu vou fazer um outro vídeo trazendo complementações continuando através de astrologia ocidental e tarô e astrologia chinesa, tá bom? Provavelmente amanhã eu poste esse outro vídeo, tá? Eu tô publicando hoje mesmo, dia 10 de janeiro, tá bom? É o momento que eu tô gravando. Então vamos lá, eu coloquei aqui o arcano da justiça, mas a gente vai falar, eu posso até deixar ele aqui ilustrando. Eu vou falar primeiramente do número 8, né? Eu não sou numeróloga, eu fiz as minhas pesquisas, eu gosto, né? Tô sempre estudando através do tarô. A gente tem que estudar a numerologia, é impossível falar de tarô sem ter o mínimo conhecimento de numerologia. Então, a partir desses estudos e pesquisas que eu venho fazendo ao longo da minha jornada com o tarô, eu entendo que o número 8, ele tem um aspecto profundo de ritmo e ciclo de vida, né? É um número que traz desde dos conhecimentos antigos, de tradições antigas, tem muitas cruzes, por exemplo, que tem 8 lados, né? São cruzes que, sei lá, da cruz druídica, de Malta, templárias, elas costumam ter 8 pontas, a rosa dos ventos. Então, sempre esteve relacionada com direções, orientações, o saber se orientar, o saber se guiar para onde estou indo. Porque se vocês pensarem na forma do número 8, né, que todo mundo chama de lemniscata deitada, a lemniscata fala o quê? Sobre o infinito, sobre um ciclo infinito, sobre um movimento que não termina nunca e que sempre puxa para o centro. Recentemente eu tive um insight pensando sobre o que eu iria escrever para esse ano, né? Falar sobre esse ano, e me veio a ideia muito clara do que está acontecendo hoje em dia, que esse movimento, ele acaba formando 2 vórtices de energia. Então, se você já está se encaminhando para um trabalho de autoconhecimento, de expansão de consciência, de depuração da sua alma, de evolução espiritual, de reformulação moral, você está sendo puxado para um vórtice que vai te trazer mais disso. A partir do momento que você está dormindo, ou eu não vou falar você, porque eu acho que quem está aqui não está dormindo, no geral, as pessoas que estão dormindo, que estão encarando a vida unicamente pelas leis internas, ou pelas leis internas. Quando eu falo leis internas, são leis egoísticas, autocentradas, vaidosas,
né? Leis autodeterminadas. Então, assim, não, eu não acredito em nada, eu acredito em mim, no que eu quero, no que eu posso, no que eu, né? Não considera uma orientação maior para tudo que acontece. Pessoas que são puramente materialistas, que continuam vendo a vida de uma forma puramente mecânica. Essas pessoas acabam sendo puxadas para um outro lado, um outro vórtice, uma outra força, né, que acaba sugando e aumentando mais. E aí me vem muito uma frase, né, de Jesus que fala: aquele que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que não tem será tirado. Mais ou menos isso. Eu nunca entendi muito bem essa frase, mas agora eu acho que ela se aplica muito bem à situação que a gente está vivendo. Então, a gente vê quem está fazendo o mínimo esforço de crescimento pessoal está conseguindo ajuda de todos os lados. E quem se nega à evolução, que se nega a compreender, a ver o que está acontecendo no mundo, que passou aí em branco pela pandemia, não entendeu nada do que aconteceu. Ah, não, vamos viver, a gente só tem uma vida, vamos aproveitar. Assim, ao invés de entender um movimento subliminar que essa pandemia trouxe, essas pessoas com certeza vão ser arrastadas pelas próprias inferioridades, pelas próprias dificuldades. É impossível negar que isso esteja acontecendo, né? Infelizmente. Então, o número 8, ele vai falar sobre manifestação, né? 4 e 4, 4 mais 4, 4 é o número da matéria, da manifestação. Então, o 8, ele vai falar dessa manifestação que vem através de um movimento rítmico, e por isso que se diz que é a lei do karma. Eu faço, e esse ciclo, eu faço num ciclo, o outro ciclo traz de volta. É aquele movimento incessante, né? Então, por isso é conhecida como também o número do karma. Parece uma ampulheta, né? Se a gente olha, o tempo, ele vai trazer exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que nós plantamos e vamos colher. Então, o karma, ele traz, por definição, a ideia de uma energia que nós colocamos na vida e que vamos ter que solucionar. Então, não é somente, então eu errei e vou pagar sempre. Não. Eu errei aqui, eu vou pagar aqui exatamente como eu errei. Não, isso é lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. O karma é uma lei inteligente da vida que proporciona expansão de consciência. Proporciona o despertar através do contraste. Como estamos adormecidos, existe uma lei que nos acorda. E essa lei é a lei do karma. É a lei de causa e efeito. Então, eu não sei que eu erro. E eu erro. Todos nós erramos. Mas vem a lei de causa e efeito e nos mostra, olha, isso aqui não é legal. E não necessariamente precisamos sofrer para aprender, mas precisamos ter olhos de ver. Então, se eu olho, analiso a vida, analiso a mim mesma, eu sei onde eu estou infringindo determinados aspectos da lei, onde eu estou abusando do meu poder pessoal, onde eu estou levando dor e sofrimento a outras pessoas, e o quanto isso precisa ser solucionado. Não exatamente da mesma forma, porém, compreendendo a questão e atuando. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, ela cometeu algum tipo de crime no passado em relação à natureza, explorou a natureza impiedosamente, nessa vida pode reencarnar como alguém que defende a natureza, que cuida, que protege, que ama a natureza, porque passou por todo um processo de compreensão a respeito do que é a natureza. E isso se aplica em tudo na nossa vida. Então, em geral, quando estamos sofrendo alguma reação da vida, aquele momento em que a gente não sabe por que tudo acontece, com certeza
é um acúmulo de energias que colocamos na vida. E essas energias, nesse ciclo interminável, volta para nós. Ah, isso vai durar eternamente? Não. Isso vai durar o tempo necessário para o nosso despertar. A partir do momento que encontrarmos o centro, né? O número 8, o centro, o equilíbrio, a neutralidade, nós escapamos da roda de Sansara, escapamos desse movimento, porque já entendemos a lei. Não só entendemos, aplicamos, né? Então, é uma lei do espírito que atua na própria matéria, né? Trazendo essa consciência, trazendo esse ciclo infinito até que possamos sair daí com uma mente racional, através do pensamento, inclusive através do autocontrole, entendendo que também nosso pensamento é criador. Muitas vezes não é erro, muitas vezes não infringimos as leis, mas o nosso pensamento é desregulado, é descontrolado. O nosso pensamento, às vezes o nosso rosto mostra um sorriso, mas o nosso pensamento e o nosso sentimento são flechas agudas, são mortais. Quantas pessoas hoje não usam da magia para prejudicar outras pessoas? O que pensar disso? Será que isso vai ficar impune? Será que isso é fácil e simples? Abusar das energias, sim, porque você está, né, manipulando energias ali sem ninguém saber, sem ninguém ver, prejudicando a vida de outras pessoas. E acha que isso vai ficar impune realmente? Você acha que não tem ninguém vendo? Não é ninguém ver, não tem um Deus lá sentadinho num trono esperando a gente fazer besteira para nos punir. É a energia é neutra. Ela vai onde nós colocamos. Então, se eu coloco na direção negativa, apontada para outras pessoas, no próximo ciclo essa energia volta. Essa energia volta para nós. Não há impunidade na lei divina. A lei dos homens é triste, né? É podre. Quem vê justiça na lei dos homens? Eu não vejo nenhuma. Eu vejo um reflexo do próprio ser humano, imperfeita, parcial, egoística, interesseira, vendida muitas vezes, né? Então, a justiça humana, ela é humana, mas a justiça dessa inteligência suprema, essa é perfeita. É perfeita, através dos ciclos sucessivos, dentro de uma única encarnação ou através das várias encarnações, tudo aquilo que foi colocado em termos de energia por uma lei natural retorna a nós. Então, a prática hoje indiscriminada que a gente vê de magia, né, é temerária, né? Então, essa lei aplica um equilíbrio cósmico, que vai nos trazendo lucidez, vai trazendo verdade interior, vai trazendo a noção da verdadeira justiça, né? Vai trazendo com isso também o desejo de uma evolução espiritual. A partir do momento que eu entendo isso, opa, eu não vou querer para mim. Então, por isso não faça o outro que você não quer para você. Entende? Não faça o outro que você não quer para você. Por quê? Porque vai vir, né? Vai voltar. O número 8 fala desse labirinto, né? De um encadeamento de ritmos, de sequência de ações e a consequência dessas ações. Então, é quando o espírito ele está plenamente reencarnado. Para Oswald Wirth, é o espírito, que é a nossa mônada, que é o nosso eu superior, ele tem origem no todo e ele é representado pelo arcano número 1, o mago. A alma, que é a parte que vai viver nas experiências terrenas, né, vai encarnar, ela é representada pelo arcano da justiça. E o corpo, que é o nosso instrumento de experiência na matéria, é representado pelo arcano do diabo. Então, aqui a gente vai tendo a plena encarnação, né? Aquela nossa vestimenta que
vai atuar está preparada para atuar na matéria quando ganha um corpo, né? Então ele começa a ser aqui, o nosso ser começa a ser um criador, um co-criador, um criador autônomo, né? Então ele entende esse movimento todo do universo, essas transformações e aquilo que estabiliza essas transformações, que são as leis cósmicas. Na cultura cristã, o número 8 está relacionado à ressurreição. Então é quando o espírito, digamos assim, ou o ser, né? O espírito não, o ser, principalmente pelas falas de Santo Agostinho, fala que a partir, né, de todo o processo, né, que o mundo foi feito em 6 dias, né, no 7º aconteceu a ressurreição. Eu acho que é isso, gente, estou um pouco confusa quanto a isso. No 8º é a vida após todo esse movimento. É a ressurreição dos justos e a condenação dos ímpios. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Há uma condenação eterna? Eu não acredito nisso. Mas é como se fosse o coroamento daqueles que entenderam e fluíram com um instrumento que é feito para o máximo bem do ser humano, que é o despertar da ilusão em que vivemos, para sairmos dessa matrix, né? dessa vida ilusória, desse ciclo de dor que não termina não termina nunca, porque é retroalimentado por nós mesmos. Cada pensamento de dor alimenta a dor no mundo, cada pensamento de raiva, de ódio, virulento, de violência, alimenta isso no mundo. Cada sentimento de menos-valia alimenta isso no mundo. Cada sentimento de falsidade, de mentira, de engano, de corrupção alimenta isso no mundo. Então é preciso que uma grande parcela da humanidade desperte para que nós entremos numa nova era. E essa era vai chegar, porque ela independe da nossa vontade, porque a Terra também tem seus ciclos. A Terra também passa por morte e renascimento. Então agora estamos no olho do furacão de uma nova era, né? A era de Aquário. Então essa era, de alguma forma, essas energias, essas forças, elas vão elevar aqueles que estão buscando e vai, de alguma forma, conduzir a outros processos de aprendizagem em outros orbes aqueles que se negam a evoluir. É como numa sala de aula. Eu fui professora durante muitos anos. Então, dentro de um programa de aprendizagem, né, de conteúdo que a gente tem que cumprir naquele ano, existe uma média ali na turma, né? Existe alguns que se destacam, existe uma média geral daqueles que são ali, que estão ali, não são nem muito inteligentes, mas também não são muito preguiçosos, gostam de estudar, enfim, tem aquela média ali que consegue passar de ano, e tem aqueles que não conseguem, ou por dificuldades intelectuais, ou por dificuldades de comportamento. E esses, em geral, são os grandes perturbadores da turma. São aqueles que tocam horror, que fazem bagunça, então atrapalham aqueles que querem estudar, atrapalham aqueles que estão concentrados, que estão interessados, atrapalham até mesmo aqueles que estão ali na média e acabam se distraindo com as brincadeiras e tal. E aí o que acontece? Chega um momento em que, se esse comportamento não for equilibrado, é claro que isso acontece um dia ou outro e está tudo certo e até bom, diverte a turma, ok. Mas se esse comportamento for excessivamente agressivo, perturbador, caótico, esse aluno vai ser chamado a sair da sala de aula. E é isso que está acontecendo agora. Os bons alunos ficarão, a média ficará, mas os maus alunos vão sair.
né? Já estão saindo, esse processo já aconteceu, já está em acontecimento, digamos assim, já há algum tempo. E é preciso essa consciência. E eu não estou aqui no meu canal, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, muito menos na minha. Não é para se colocar no vitimismo, entendeu? Não cabe. Não cabe no processo evolutivo. E outro dia uma frase veio na minha cabeça com muita clareza. Quando nós nos colocamos no conforto do vitimismo, vem a vida com a sagrada dor para nos tirar de lá. A dor é um instrumento de misericórdia. A dor é um instrumento da misericórdia divina, para que não estacionemos ainda mais acumulando karma para as nossas vidas. Então, quando vem a dor, vem o despertar, vem aquele saculejo que nós precisamos para despertarmos, para entendermos, para percebermos, né? Então, o vitimismo, ele é confortabilíssimo. Você fica ali naquela posição de que a vida é ruim, que o outro é ruim, que a situação é ruim, que o governo é ruim, que o mundo é ruim. Sim, é inegável que isso acontece. Existem pessoas muito ruins, existem governos péssimos, né? A gente sabe disso. Existe o mal no mundo, mas há uma lei que coordena isso tudo. E há principalmente o entendimento de que somos co-criadores a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, tendo essa consciência, sabemos nos colocar dentro da lei. E é isso que esse número fala também, né? Não só o número, como a carta da justiça. Não é à toa, e é por isso que eu não sigo o Eight, né? Quando o Eight diz que o arcano 11 é o número 8, ou seja, ele coloca como número 8 a carta da força. Eu não entendo assim de forma alguma, né? Por tudo que eu já falei aqui. Então, o número 8 é um movimento organizador da vida. Ele gera ordem, ele gera organização, ele coordena o caos, né? Para que, através dessa lei, ele coordena o caos, porque senão nada disso seria possível, a vida não aconteceria. Qual é a possibilidade de existir vida no caos, né? Não existe vida no caos. Os planetas seguem uma ordem, a natureza segue uma ordem. O DNA é a maior prova de que Deus existe. Deus, divindade, o que for que você chame, essa inteligência. Um código inteligente só pode ser fruto de uma inteligência. O DNA que coordena a vida, ele é inteligente. Cada partezinha, cada célula vai se tornar parte de um tecido, de um osso, de um órgão. Há uma inteligência suprema que rege a vida. E essa inteligência suprema, ela sabe aquilo que é melhor para nós. E aí você pergunta, por que ela nos jogou aqui? Ela não nos jogou aqui. Nós escolhemos em determinado ponto estarmos aqui. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos inteligências puras e perfeitas. Em algum momento, escolhemos viver a dualidade. Se você quiser saber mais sobre isso, leia um livro, Enéadas. Deixa eu ver aqui se eu pego para vocês, se eu achar ele fácil. Tá aqui, vou pegar para vocês. Plotino, Tratado das Enéadas. Se você quiser entender mais sobre isso, tá aqui nesse livro, tá? Agora a gente vai falar do arcano da justiça, né? No tarô. Claro que eu já fui dando, né, essas orientações, e a gente vê aqui a duplicidade do imperador. Então, o imperador, aquele que age no mundo, aquele que está sentado no cubo da matéria, e que ele vai construir, ele vai agir, ele vai fazer, ele vai manifestar, quando ele amadurece, quando ele cresce, ele entende as leis que regem a matéria. Essa carta é também a personificação
daquele espírito feminino da imperatriz que agora amadureceu, não era só uma expansão, né, uma frutificação, uma abundância. Aqui ela se torna mais madura, ela se torna mais consciente, mais firme também, mais centrada, né, sentada no cubo da matéria também, mas com uma espada nas mãos. Aqui, essa espada, ela é a própria, digamos assim, o próprio instrumento da vida, que corta aquilo que não é necessário na nossa vida. Não é necessário para o nosso espírito, não para esse corpício que vai ter aqui o quê? 100 anos, vamos jogar lá para o alto, né? Tem um monte de velhinho de 100 anos na minha família, minha avó tem 104. Hoje em dia, né, a gente vive muito mais do que antigamente. Então, essa espada, ela não está a serviço do corpo ou da matéria. Essa espada está a serviço do espírito. E ela é muito hábil em cortar aquilo que nos faz mal, ainda que nós pensemos que está nos fazendo bem. E é por isso que as leis da vida, às vezes, nós achamos que são duras conosco, mas é uma falta de compreensão a respeito das leis da vida. Aquilo que nos é tirado não nos serve. E é tirado por um grande amor, por uma força poderosa, inteligente e amorosa. Então, a espada da justiça, ela é aquele corretivo necessário para que possamos crescer, expandir, evoluir e assim encontrarmos a verdadeira felicidade. A felicidade aqui nesse plano, ela é possível? Com certeza. Quando a gente ama alguém, quando a gente é amado, quando a gente, sim, conquista coisas materiais que são importantes, a gente tem ali uma felicidade momentânea. Quando nos entregamos a algo prazeroso, enfim, existem muitos momentos de felicidade. O perigo é nós acharmos que isso é a felicidade e nos prendermos e nos apegarmos. Então, quando o movimento exagera, vem a espada e corta, de alguma forma trazendo consciência, né? Aqui a gente tem a balança como realmente o significado da carta da justiça. Para Virte, ela é um arcano que está relacionado ao signo de Libra, né? Para Virte, existem várias interpretações e classificações diferentes. E é aqui, nós colocamos muito num prato dessa balança, a balança se desequilibra e aí a gente precisa compreender e dividir para o outro prato. Aqui a gente tem o sol, né? O sol na consciência, a clareza, o discernimento, a consciência superior, expandida, lúcida. Então, essa carta fala de lucidez, essa carta fala de compreensão de verdade das coisas, de alguém que olha de frente para a vida, alguém que segue valores, que segue virtudes, alguém que tem dentro de si a lei, né? Então, Virte até fala que, assim, a matemática não serviria de nada se ela não fosse aplicada. Assim como o nosso conhecimento das leis superiores não serve de nada se não for aplicada. Os ambientes religiosos, gente, estão cheios de pessoas que falam uma coisa e fazem outra. E nós, e eu também me coloco, né? Cada dia eu busco mais ter uma coerência, mas, né? Quantas vezes a gente faz isso? A gente fala uma coisa e faz outra. Então, a partir do momento em que nós não entendemos direito as leis da vida, nós vamos nos sapateando para lá e para cá, né? Vamos tentando, vamos abusando um pouquinho ali, abusando um pouquinho aqui. A partir do momento que nós vamos adquirindo essa consciência superior, essa luz, esse sol que brilha na nossa consciência, nós vamos conseguindo nos guiar através da justiça, né? Então, é uma carta que vai falar sobre esplendor, sobre glória, sobre a divindade manifestada aqui na Terra, pela ordem, pela harmonia,
né? Então, por que isso? Nossa, como assim? Isso é conceito de Virte. Por quê? E combina com a concepção de Santo Agostinho, né? É a coroação dos virtuosos e a condenação dos ímpios. Então, num sentido negativo, a justiça será feita. A pessoa não sabe que está errando. Ok, a lei ajusta. A pessoa sabe que está errando e continua errando. A lei age. A espada vem. Entende? Então, esse ano, eu digo que é um ano de maturidade, né? Um ano em que... gente, eu acho que eu não expliquei isso no início do vídeo, né? Enfim, já era. Vou explicar agora no meião do vídeo. Por que o número 8, né? A soma de 2024 que dá o número 8, né? Eu acho que todo mundo já sacou isso. Esse ano vai trazer para nós reflexos daquilo que precisamos aprender. Reflexos daquilo ou consequências daquilo que vimos exagerando até agora, sabendo, com consciência de, pô, eu tô pisando na bola, pô, eu tô, né? Lá no fundo eu sei, mas eu fecho meus olhos, né? Então, é muito comum alguns processos de negação do ser humano, né, de falar, por que não? Quem diz que a vida é assim? Quem diz que a lei é assim? Né? Há muitas teorias aí, não, isso não existe, o karma não existe, ou a lei de retorno não existe. Bom, ok. Observe a própria vida, observe aquilo que vem de retorno. Aí é que entra o papel pernicioso do vitimismo. Aí quando vem a trombada, a vida é que é ruim, os outros que são péssimos, você entende? Então é importante esse ano agora, de 2024, termos essa consciência. Aquilo que está vindo por algum motivo. A ideia central desse vídeo é: por que isso está vindo na minha vida? Onde eu atraí isso para a minha vida? Em que momento eu cavei isso para mim? Em que momento eu criei esse destino para mim? E de repente, será que vem só coisa ruim? Não. Se você vem se esforçando, ainda que você continue, sabe, capengando, como todos nós, né? Sinceramente, todos nós capengamos na vida. Uma hora aqui a gente acerta, outra hora ali a gente erra. Mas se você já tem essa consciência e está buscando o autoaprimoramento, a sua melhoria íntima, está buscando ser um pouquinho mais tolerante, um pouquinho mais paciente, né? Observando em si mesmo aquilo que não está legal e corrigindo em si, você está no caminho. Se você está praticando atos de caridade, sendo voluntário, auxiliando as pessoas de alguma forma, você está no caminho. Se você não consegue fazer nada disso e você todo dia tira uma horinha no dia aí, né, uma horinha que eu digo assim, um momentinho no seu dia para fazer uma prece, para intencionar coisas boas para o mundo, para as outras pessoas, você está fazendo sua parte. Se você tem tolerância com alguém que é altamente irritante, com pessoas complicadas, difíceis, você está fazendo sua parte. Então, não importa muito o que você saiba, e na maioria das vezes não sabemos em que ponto estamos, o que temos lá na nossa contabilidade divina, não sabemos, né? Muitas vezes sabemos alguma coisa, mas não sabemos a nossa dívida total. Faça o bem, seja bom. Façamos o bem, sejamos bons. Eu costumo dizer que o melhor que podemos dar ao mundo é a nossa boa intenção. Se eu faço as coisas com boa intenção, ainda que eu erre, a minha intenção nasceu pura dentro de mim. Ela nasceu de uma compreensão, de uma consciência que eu tenho nesse momento. Lá na frente, com certeza, minha consciência vai ser outra, né? Mas, a princípio, eu entendo como o bem neste momento. Faça sempre as coisas com boa intenção, para os outros, para si mesmo também,
né? Então, esse arcano e esse ano pedem método, pedem exatidão, pedem trabalho, pedem maturidade, discernimento, equilíbrio, rotina, né? O seguir as leis, o compreender as leis. Ah, eu não sigo as leis porque todo mundo faz errado. Bom, cada um vai ter a sua balança. A Madre Teresa de Calcutá tem uma prece que é muito linda que fala, na frase final, né? Nunca foi entre eu e os outros, sempre foi entre eu e Deus. Então, se você não tem esse sentimento de humildade, se não temos esse sentimento de humildade, sabendo que há algo maior, superior a nós, e que é preciso, sim, uma dose de disciplina e de entrega e de compreensão dessas leis superiores que nos regem, com certeza você vai exagerar em pontos que depois retornam para você. Então, é um sinal de inteligência. Esse ano pede a nossa inteligência, pede a nossa contenção naquilo que sabemos que não é legal. E pede o nosso movimento maduro, disciplinado, imparcial, independente, íntegro, honestidade, caráter, integridade. Para mim, são palavras importantíssimas para o ano de 2024. Sejamos íntegros, sejamos honestos, que a nossa boca fale a verdade. A verdade não é sair falando tudo que pensa para os outros. A verdade é, eu estou coerente com a minha verdade interior, mas eu respeito a verdade do outro e eu sou pura e verdadeira naquilo que eu falo, naquilo que eu transmito, né? Então, esse ano, através de tudo isso que eu falei, do número e da carta do arcano 8, que rege, né, pela numerologia, rege esse ano, é importante esse entendimento. Eu sigo muito a Angélica Lisante, do Espaço Cristalino, e ela trouxe como pedra do ano a sodalita. É uma pedra que traz essa disciplina também, traz esse ritmo, traz essa concentração, foco, discernimento para tudo aquilo que fizermos. Então, é um ano de seriedade, tá? Depois pesquisem mais, ela tem uma live maravilhosa, eu não vou adentrar nisso, tem uma live maravilhosa, Angélica Lisante, do Espaço Cristalino, falando sobre essa pedrinha aqui do ano, a sodalita, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil a vocês. Comentem aí se vocês gostaram ou não. Amanhã, provavelmente, eu vou postar o vídeo fazendo a correlação da astrologia com os arcanos do tarô, que é outra relação, e falando um pouquinho do ano do dragão na astrologia chinesa, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.